Bem-vindo ao EduTech Podcast, conectando informações. Aqui exploramos o fascinante mundo da tecnologia na educação, trazendo insights, tendências e entrevistas com especialistas que estão moldando o nosso futuro. Junte-se a nós para descobrir como a tecnologia está transformando a educação e conectando pessoas e informações de maneira inovadora. Vamos explorar junto as possibilidades infinitas que a EduTech oferece. Bom dia, boa tarde e boa noite. Você internauta, tudo bem com vocês? Me chamo Alisson Santos e juntamente ao meu amigo Romário Silva, seremos os responsáveis desta significativa entrevista ao EduTech. Nosso assunto de hoje será sobre a COP30 e o lixo em Belém do Pará. Junte-se a nós a conectar informações para a conversa reveladora sobre a COP30 e o desafio do lixo. Nossos entrevistados de hoje é a professora especialista Dábila Sobrinho e o doutorando em Biologia Luan Silva. Vão compartilhar insights valiosos sobre sustentabilidade e meio ambiente que estão impulsionando mudanças positivas. Não perca este episódio especial. Olá, Dábila, seja bem-vinda, tudo bem? Eu gostaria de iniciar perguntando sobre a COP30, levando em consideração que Belém será a sede desse evento, que abrirá espaços de discussões sobre sustentabilidade, sobre meio ambiente, sobre mudanças climáticas e etc. E nessa perspectiva, eu gostaria de saber qual a relação que o lixo tem e que ele pode afetar nas mudanças climáticas. Olá, Romário, obrigada pelo convite e pela pergunta também. Bom, buscando te responder, sobre essa questão do lixo, a gestão dos resíduos, ela é fundamental para que a gente possa combater as mudanças climáticas. E isso não só no contexto de Belém e da COP30, como, de uma maneira geral. Então, é sabido, nesse sentido, que o lixo ele vai estar contribuindo significativamente para as emissões, de gases do efeito estufa, principalmente o gás metano, que é muito produzido, por exemplo, em grandes quantidades nos aterros sanitários. Então, a gente está melhorando essa questão da reciclagem, por exemplo, da destinação correta do lixo, e está buscando promover a questão da economia circular, vai estar ajudando na redução dessas emissões desse gás, gás metano, dentre outros, e também a conservar recursos naturais e está reduzindo essa poluição. Eu acredito que abordar essas questões, elas são fundamentais, tanto para estar reduzindo o impacto ambiental, quanto para estar promovendo a sustentabilidade, não só local, não só falando aqui de região metropolitana, onde a gente vai estar sediando o evento, na capital do estado, mas a sustentabilidade é de forma geral, global. Bom, Dábila, nós sabemos que o uso e o descarte de forma indevida do lixo podem causar várias consequências negativas, desde alagamentos, proliferação de animais, doenças e etc., tanto para o meio ambiente quanto para a sociedade. Diante disso, o que você pode falar sobre o descarte do lixo e, se possível, exemplificar? Bom, para esse questionamento, a gente pode estar retomando ao raciocínio da questão anterior, da pergunta anterior. E aí eu vinha falando que no contexto da COP30, eu acredito que a questão do descarte do lixo, ele vai ser um tema de grande relevância, tendo em vista o seu impacto nas mudanças, para o clima. E aí a gente tem práticas de descarte inadequado, tais como a questão dos aterros sanitários, que eu também já mencionei anteriormente. Sem essa captura adequada do gás metano, que é produzido em grande quantidade, bem como o lixo, que é depositado de forma indevida em vários pontos da cidade, bem como as questões que também está sendo muito abordada agora dos plásticos no oceano, tudo isso aumenta, essas emissões de gases de efeito estufa e contribui significativamente para a poluição do ambiente. Então a gente tem esse quadro aí negativo em várias nuances
E aí a gente pode estar pensando, por exemplo, em como a gente vai estar adotando medidas que possam mitigar, né, essa situação. Então, a gente tem a questão da compostagem, por exemplo, né? A própria reciclagem também, que eu mencionei anteriormente, mas ela é super válida nesse contexto. A questão dos biodigestores, que ele vai estar tratando, né? É uma tecnologia que trata os resíduos orgânicos, né? Em biogás e fertilizantes também. E a questão da educação e de políticas, né? Trazendo campanhas e leis que possam promover o descarte correto e a questão da própria reciclagem. E aí, dessa forma, então, eu acredito que essas práticas, elas são, né, essenciais para estar reduzindo os impactos ambientais e promovendo a questão da sustentabilidade. Então, aí a gente tem esse panorama negativo acerca do lixo, né, não só aqui em Belém. E aí a gente pode, né, tá trazendo algumas soluções como essas para estar buscando, né, de alguma forma, atenuar esses danos para o meio ambiente. Nossa, Romário, podemos observar o quanto é louvável, né, os pontos que a Dábila enfatiza, pois é o desafio que Belém está enfrentando e outras cidades com a questão climática e ambiental por influência do lixo. Certo. Luan, nosso doutor em biologia, o que você pode contribuir para esta conversa sobre a questão do desafio do lixo e da empresa Ciclos em nossa cidade? Aliás, você acha que o descarte indevido sem campanha ou sem conscientização solucionará a maneira desenfreada do lixo em Belém? Primeiramente, muito obrigado pelo convite para participar do EduTech. E respondendo a sua pergunta sobre o descarte indevido do lixo em Belém, esse é um problema que ele já é recorrente aqui na nossa capital e ele está atrelado a diversos fatores, né? Principalmente a educação ambiental, que é uma coisa que já vem, que não está enraizado, né, na nossa população. Outro fator, né, que interfere muito nessa questão do descarte indevido do lixo seria os fatores climáticos. Nossa região ela é uma região que costuma chover muito, né? Temos 2 períodos definidos, que são chuvoso e menos chuvoso. E também as características do solo da região em que a cidade ela foi construída, né? São solos que antigamente seriam classificados como solos de mangues, né? Várzea, e isso acaba prejudicando também todo o fator relacionado à questão do lixo em Belém. Então, a empresa em si, ela vai ter um grande desafio aí pela frente, né? De tentar burlar esses mecanismos aí naturais e sociais que nós já vemos enfrentando aí há várias décadas. Então, se faz necessário que essa empresa ela tome consciência de toda essa problemática e tente minimizar ou amenizar, né, o máximo possível, porque isso é um processo e um processo lento, né? Vai demorar até que essa questão dos lixos em Belém seja resolvida. Outro problema também muito relevante seria a questão do aterro, né? Que a gente não possui aterro ainda, um aterro sanitário concretizado, mas sem lixões a céu aberto. E esse lixo acaba vindo, né? Voltando de volta, fazendo retorno para a cidade. E acaba prejudicando, entupindo canais, causando doenças relacionadas à contaminação de água e etc. Luan, como biólogo, o que você pode afirmar sobre o principal impacto que as obras de parques lineares da COP30 podem afetar de forma relevante? E será que não estamos agredindo nossa biodiversidade, além do desafio que nossa cidade tem com o descarte indevido do lixo? O que você tem a nos dizer? Em relação aos principais impactos que essas obras, né, que foram prometidas aí pelo governo para que possam, né, sediar a COP30, são 5 delas são importantes, né, e outras menores, mas o que chama mais atenção seria o parque linear, que seria feito na DOCA, né? Se na construção desse parque linear ela estiver pautada em premissas sobre sustentabilidade, arborização
e etc., seriam pontos, né, que melhorariam tanto a qualidade de vida como também a biodiversidade local. E outro ponto importante que vale ressaltar que uma dessas outras obras seria em relação ao parque, revitalização do Parque de São Joaquim, do Igarapé São Joaquim. Essa obra, ela seria uma obra um pouco mais complexa, né, em relação ao meio ambiente, e se ela fosse fundamentada nessa questão de sustentabilidade, meio ambiente, arborização, ela traria grandes benefícios, né, para a população, tanto ali das redondezas, né, como também estaria afetando de modo positivo a amenização do calor, né, das ilhas de calor que nós estamos sendo suscetíveis ultimamente. Com essas mudanças climáticas e aumento, né, da temperatura, provocando assim um desconforto, né, uma sensação térmica desconfortável para os habitantes de Belém. Certo. Olha o quanto é importante falar sobre o lixo. Ele não vai abranger somente um assunto, né? Ele vai falar sobre muitos assuntos que ele se relaciona. E a nossa cidade, como sede da COP30, ela vai investigar, trabalhar essas informações que tanto a nossa cidade necessita. Muito obrigado, Luan, pelas respostas. Muito obrigado, Dábila. A gente vê que a importância desse assunto vai dar o que falar para o segundo episódio. Então, até a próxima, né, galera?